Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar seu lugar. Shalom, meus irmãos. Que alegria estar aqui nessa noite para adorar e bendizer ao Senhor. Começa como um dever e termina como um prazer. E é assim que Deus faz. Maravilhoso é Deus. Ele é fiel, poderoso, está no controle. Senhor, estamos na Tua presença. Te adoro, te exalto, te glorifico, enalteço, Senhor, o Teu glorioso nome. Tu és grande, Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és poderoso. Tu estás acima de todos os outros deuses, o único digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser engrandecido. Te entrego mais uma vez, Senhor, este altar. Que eu suma, que o Senhor apareça. Ó Deus, e que o Senhor traga para nós, através do Teu Espírito Santo, revelando em nós e através de nós, aquilo que precisamos nessa noite. Ah, Senhor, derrama-te sobre nós nessa noite. Forja o nosso caráter, trabalha o que precisa ser trabalhado. Dá-nos clareza, lucidez, sobre tudo, sobre todos e sobre nós mesmos acima de tudo, para que não fiquemos enganados, mas que seja revelado a nós aquilo que ainda precisamos colocar diante do Teu altar. Obrigada por tudo, Senhor. Nós Te amamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quero cumprimentar os que nos acompanham nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Certamente minha mãe, meu pai estão aí assistindo. Glória a Deus. Agradecer a confiança que nos foi depositada, né, pela nossa liderança, ao nosso apóstolo Carlos, à nossa pastora Simone, aos demais pastores. Estamos aqui sob o envio do nosso apóstolo. E nós louvamos a Deus por isso. Essa noite é uma noite que Deus tem algo simples e profundo para falar ao nosso coração. Então se desarme, se entregue. Nós vamos falar sobre algo muito comum de se falar, mas para mim um dos maiores desafios da caminhada cristã. É um tema que eu gosto de abordar sempre. E como nós estamos em Yom Kippur, Yom Kippur é tempo de olhar para si mesmo, Yom Kippur é tempo de perdão, como já foi dito aqui, é tempo de humilhação, é tempo de submissão. E que nessa noite o Espírito Santo possa fazer com que as escamas caiam dos nossos olhos e nós possamos entender melhor o que ainda precisa ser vasculhado em nós, para que nós possamos nos submeter por inteiro, por completo, à vontade soberana, absoluta do Senhor. Amém? O tema dessa noite, ele é baseado no livro de Filipenses 2, a partir do versículo 5. Vamos ler. Na carta de Filipenses, né, pastora Simone? Vamos falar direito. Filipenses 2, a partir do versículo 5, uma passagem bastante conhecida que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos agora, glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos para Mateus 23. Mateus 23. A partir do versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 23. A partir do versículo 11 diz: Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Nessa noite o tema da nossa ministração é: humilhe-se a si mesmo. De forma muito equivocada, muitas vezes nós ouvimos um jargão e não um versículo. E nós adotamos este jargão como versículo que diz que os humilhados serão exaltados. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra não diz que os humilhados serão exaltados. A palavra diz: quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando a gente diz os humilhados serão exaltados, quer dizer, aqueles que são humilhados serão exaltados. Não é isso que a Bíblia diz. Isso é jargão. Um jargão gospel evangélico que eu ouvi desde criança. E neste dia, eu estava num propósito de jejuns. E eu estava no 6º dia da minha etapa de 10 dias de jejum líquido. E nesse dia, eu estava refletindo sobre humilhação. E por alguma circunstância me sentindo humilhada. Eu digo: vai chegar o dia da minha exaltação. Porque eu estou sendo humilhada. E aí eu fui para a palavra, eu disse: eu estou me sentindo humilhada. Olha, Senhor, eu vou ler a palavra para esperar o dia que eu vou ser exaltada. E ali eu entendi que a vida inteira, nos meus 47 anos bem vividos, eu tinha adotado um jargão como versículo. Eu não iria ou não vou ser exaltada porque alguém me humilhou ou está me humilhando. A humildade não é sobre o que o outro faz comigo, é como eu me porto diante do que o outro faz comigo. E talvez você, como eu, equivocadamente tenha vivido durante a sua vida dizendo: o dia da minha vitória vai chegar porque eu estou sendo humilhada, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vir você na bênção, não é quando ver não, viu? É quando vir, viu? Quando vir, português. Quando vir você na bênção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. Lucas 14, 11. Pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Lucas 18, 14. Aquele que se humilha será exaltado. Mateus 23, 12. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, é importante primeiro a gente entender o que é que diz a palavra. E para falar sobre humildade, é importante a gente também entender o que não é humildade e o que é humildade. E para mim, uma das maiores referências de humildade depois de Jesus, que é o exemplo maior, como nós lemos aqui em Filipenses, e é muito poderosa essa passagem de Filipenses, porque ele diz que mesmo sendo Deus, ele não teve o que? Um sentimento. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quem foi que teve por usurpação ser igual a Deus? Lúcifer. Usando um sentimento que é o oposto da humildade, ou sentindo. Que sentimento era esse?
orgulho. Nós temos 2 opostos: humildade e orgulho. O maior exemplo de humildade nós temos Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. A si mesmo se humilhou. Aqui não está dizendo que ele foi humilhado, e ele foi humilhado. Mas a despeito do comportamento daqueles que estavam ao seu redor, ele a si mesmo se humilhou. Ele se submeteu àquela humilhação. De um lado nós temos Jesus como o maior exemplo de humildade, do outro lado nós temos Satanás, que teve por usurpação ser igual a Deus. Ele é incapaz de humilhar-se a si mesmo. Satanás é incapaz de humilhar-se a si mesmo, porque ele quer, ele anseia o ser igual a Deus. Ele anseia ser adorado. Ele anseia ser exaltado. Ele não suporta ser humilhado. Mas este será o fim dele e ele sabe disso. E ele quer levar a mim e a você para esse mesmo fim. Depois de Jesus, para mim, um dos maiores exemplos de humildade da Bíblia é Davi. Que capacidade que Davi tinha de se jogar, de se humilhar na presença de Deus, de reconhecer as suas mazelas, os seus erros, os seus pecados. Davi fazia isso com uma maestria. Se você ler os Salmos 51, Salmos 35, 38, quando Davi errou, quando Davi pecou, quando Davi saiu da presença, ele vai lá e ele se humilha a si mesmo. Ele não está preocupado somente em ser humilhado. Ele quer dizer: Senhor, eu me humilho, eu errei, eu pequei, eu tenho essas deformidades. Salmos 51. Davi diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Será que eu e você temos a coragem de Davi? De se lançar, de se humilhar na presença de Deus? Nós ouvimos muito aqui a nossa liderança dizer: quem diz que Deus não humilha ninguém? E por que Deus permite que nós sejamos humilhados? Muitas vezes é para provar o nosso coração e saber se diante desta humilhação nós vamos nos permitir nos humilharmos a nós mesmos. Qual será o meu e o seu comportamento diante de situações de humilhação? Quantas vezes nós somos caluniados?
Quantas vezes nós somos afrontados? Quantas vezes nós somos injustiçados? Quantas vezes? A humildade, meus amados irmãos, ela não é uma característica. A humildade, ela não é um dom. Se você vira a pastora Cris cantando, junto com Liz, junto com a Alicia, com o pastor Joel, é dom. É dom. Tem características até genéticas que passam de pais para filhos, que você herda. Mas humildade não se herda não, viu? Humildade não é herança, humildade não é dom, humildade não é algo que vem no seu DNA. Não. Humildade é escolha. Humildade é decisão. Humildade, você aprende. Se as filhas da pastora Cris virem ela e o pastor Joel ao longo dos anos adotando comportamentos de humildade, tratando o porteiro da mesma forma que trata alguém que se considere abastado, é importante, falando com todos, fazendo todo e qualquer trabalho para o Senhor, entendendo que não há mérito ou diferença entre trabalho e trabalho, estando no altar ou varrendo a casa do Senhor, adotando posturas. Na hora que vem o impulso carnal de responder determinadas afrontas, buscar do céu uma postura celestial para ser firme e humilde, com o seu coração blindado e guardado no Senhor, elas vão aprender como se comportar com humildade, porque humildade é um comportamento que você escolhe ter ou não. Não é algo externo, não é algo extrínseco, é algo intrínseco que se manifesta extrinsecamente no seu comportamento. Então, humildade, ela é uma escolha, ela é uma decisão, ela não é uma característica. Humildade não é um dom, humildade não é herança. Humildade tem algumas coisas que nós confundimos muito com humildade. Há um equívoco, muitas vezes na interpretação que nós temos comumente sobre humildade. E a gente diz, coitadinho, ele é tão humilde. Coitadinha dela. Ou ela é tão humilde. Eu quero lhe dizer que humildade não é vitimização. Ai, eu não consigo. Coitada de mim. Ah, você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o que eu passei na minha infância. Desculpa, isso não é humildade. Isso são consequências das feridas que causaram em você. E isso é uma outra questão. Isso aí a gente trata numa outra pregação. Nós estamos falando de humildade. E as marcas que você carrega pelas dores que você sofreu na sua vida não faz de você uma pessoa humilde. Você pode ter vivido muitas marcas, ter um coração muito sofrido e ser absolutamente orgulhoso, orgulhosa. Vitimização não é humildade. Escassez não é humildade. Pobreza não é humildade. A humildade não está associada à classe social, conta bancária, nível intelectual, não. Não tem nada a ver se você anda de carro, de ônibus ou a pé ou de bicicleta. Se sua conta tem 5, 10 reais, 100 reais, 1.000 reais ou 1 milhão de reais. Se você é negro, branco, criança, adulto, alto, baixo, gordinho ou magrinho. Não tem nada a ver com condição social, econômica. Não. Se você mora num bairro muito bom, numa casa maravilhosa, ou se você mora numa taperazinha. Isso não tem nada a ver. Erroneamente, quando nós vemos uma pessoa que tem poucos recursos financeiros, nós dizemos, ela é humilde. Ela não é humilde.
ela é pobre. Jesus disse que os pobres sempre existirão. Não é verdade? Está lá. Mara, não posso mais falar. Você pode continuar falando por uma questão de costume cultural, mas tendo o entendimento que humildade não é e não tem nada a ver com escassez ou com pobreza. Humildade não tem nada a ver e não é timidez ou vergonha. Ai, tô com vergonha. Ai, sou tímida, não gosto de falar. Isso não é humildade. Tem tanta gente tímida e absolutamente orgulhosa. É incapaz de chegar para alguém que ele feriu e dizer: me perdoe. Baixinho, com toda a timidez que lhe é peculiar, falando baixinho, dizer: meu irmão, se eu te fiz mal, me perdoe, eu te amo. Dentro da sua timidez, do seu jeitinho, você não consegue falar e escrever um bilhete. Mas é tímido para falar, mas o coração está embrutecido pelo orgulho. Timidez e vergonha não tem nada a ver com humildade. Se você viu alguém que é tão quietinho, tão caladinho, só vive no canto, certamente tem feridas a serem tratadas e esse é um outro tema. Mas não tem nada a ver com humildade. A humildade, ela não se manifesta através da quietude, da timidez de alguém, do falar mansinho. É difícil dizer que alguém que tem um vozeirão é uma pessoa humilde. Fala grosso. Não é sobre seu tom de voz. Humildade não é nada disso. Você pode ter marcas da sua história. Você pode ter dores que você carrega, lacunas na sua alma, que se manifestam através desses comportamentos. Aliás, preciso lhe dizer que muitos desses comportamentos são manifestações do orgulho. Vitimismo é manifestação de orgulho. O orgulho tem várias formas de se manifestar. E isso é um estudo aprofundado aí para... na próxima formação em liderança. Mas o orgulho tem várias formas de se manifestar. Algumas delas são vitimismo, timidez. São comportamentos, são formas de manifestação do orgulho. E Davi, ele se derramava, ele se entregava. Ele não tinha capas diante do Senhor. Ele a si mesmo se humilhava. Se ele precisava vestir pano de saco, ele vestia. Se ele precisava se expor, ele se expunha. Ele colocava as suas vergonhas, as suas mazelas, o seu lado negro. E eu quero lhe dizer uma coisa. Talvez eu não tenha estrutura para conhecer o seu lado negro. Mas eu quero lhe dizer com toda a convicção, o Espírito Santo ele tem. Ele é um amigo que você pode chegar para ele e dizer todos os seus medinhos, todas as coisas que você vive escondendo de todo mundo, aquele ladinho negro que você não quer mostrar para ninguém, que você é invejoso mesmo, que você é ganancioso mesmo, que você é mentiroso mesmo, que você tem uma timidez que se você vencesse você poderia fazer muito mais para o Senhor, mas você não quer. Que você não quer se expor, que você está confortável onde você está. O Espírito Santo tem estrutura para ouvir as suas verdades mais profundas e mais negras, por piores que elas sejam. Glória a Deus. E eu quero lhe dizer mais do que estrutura, Ele tem a cura para as suas mazelas, para as minhas mazelas. O sangue de Jesus foi derramado para isso. Davi já dizia lá com o hisopo, que pode nos fazer mais alvos do que a pura lã.
É através do sangue de Jesus que o seu coração negro pode ser transformado num coração puro, que o seu espírito torpe pode ser transformado num espírito reto, que aqueles desejos que ninguém sabe, que ninguém vê, que estão escondidos no profundo da sua alma, podem vir à tona e você ser liberto se você a si mesmo se humilhar. É uma canção que diz: se eu me humilhar diante do teu altar. O melhor lugar para a gente se humilhar é na presença dele. É na presença daquele que é poderoso para transformar. Mas você não pode se humilhar se você não se reconhecer como alguém que precisa se humilhar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos com uma visão deturpada de nós mesmos. Aliás, Davi, antes desse processo, estava assim. Um profeta chegou e disse: se alguém pegar uma ovelha, e contou uma historinha para ele. O quê? Como é que pode? Ele disse: esse alguém é você. Eu? Sério? Fui eu que fiz. Se você tem dificuldade, eu já vi algumas vezes, isso é tão terrível. É difícil você ser transformado se você não se enxerga. Mas eu sou a pessoa mais humilde do mundo. Eu também já me achei. Eu me achava tão humilde. Até que eu comecei a pedir: Espírito Santo, me mostra quem sou eu. Aliás, esse foi o meu maior pedido no Yom Kippur passado. Eu disse: nesse Yom Kippur eu não vou orar por ninguém, vai ser por mim. E eu disse: Senhor, onde estão os altares do meu coração? Me mostre. Eu me acho tão legal. Eu me acho tão gente boa. Eu acho que eu sou uma filhinha ótima para ti, papai. Eu procuro fazer tudo certinho. É como eu estou me vendo. Mas eu quero me ver como o Senhor me vê, não é como eu me vejo. Se eu estou com escamas nos meus olhos sobre mim mesma, tira e me mostra quem eu sou, porque eu quero ser o melhor para ti. Mas se eu não tiver me vindo, eu não vou poder me libertar. Se não tiver um Natan para chegar para mim e dizer: ei, essa pessoa má é você. Permita que o Espírito Santo te mostre quem você é, para que em reconhecendo as suas mazelas você possa a si mesmo se humilhar. Se humilhe. Se humilhe na presença do Senhor. Quem é você quando alguém tenta te humilhar? Ai, Mamara, eu choro tanto. Isso não é humildade. Isso demonstra que você não sabe quem é você em Deus. Se você é filha e filho do rei, quanto mais você tem certeza da sua identidade firmada em Cristo, menos inverdades e palavras vindas do inferno vão lhe atingir. Eu costumo dizer que eu presto atenção nas verdades que são ditas a meu respeito, sejam elas boas ou ruins. Se são verdades, eu tenho que parar, ouvir e procurar me entender, principalmente se eu me incomodar. Entenda, quando uma coisa lhe incomoda, pare. Ah, Cibele, você é feia. Rapaz, mamãe, estou arrasada. E Mamara me chamou de feia. Isso fala muito mais sobre ela. Fala sobre ela e fala sobre mim, né? Quem sou eu para estar chamando a irmã de feia? Mas como ela reagiu? Estou arrasada. Ô, minha irmã, eu sou linda. Feia é o cão. Acabou. Repare. Quem sabe quem é? Eu tinha um vereador, tá no YouTube, dizendo que eu era uma irresponsável, incompetente e ladra. E aquilo veio me acabando. Eu digo: eu não sou. Me destruindo. Eu digo: eu sou a pessoa mais responsável que eu conheço. Eu sou honesta. E depois eu parei: Mara, por quê que a fala de um filho de Satanás está lhe atingindo tanto? Você é ladra, Mara.
Você é incompetente, você é irresponsável. Não. Não. Eu sou honesta. Eu sou responsável. Eu sou comprometida com aquilo que o Senhor coloca na minha mão, porque não é só aqui na igreja que a gente trabalha para Deus, não. Você trabalha para Deus aqui, como você trabalha na sua escola, lá no seu trabalho, onde você estiver, você faz como para o Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei como para o Senhor. Ou você glorifica ou você envergonha. Então, se você sabe quem você é, quando alguém vem tentar te humilhar, te pisar, te diminuir, você está blindado. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. No Yom Kippur eu descobri que eu não era tão bonitinha nem tão legal quanto eu pensava. Que eu não adorava somente a Deus como eu pensava. Que tinham altares que eu não conseguia derrubar. Um dos altares, meus amados, mais difíceis de derrubar na minha vida foi o altar da glutonaria. Sabe por quê? Porque o glutão, ele vai para o mesmo inferno do homicida. O mentiroso vai para o mesmo inferno do homossexual, do adúltero. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. São altares. Coisas que a gente vê como bonitinho até, como engraçado. E são cantos escuros da nossa alma. Você não suporta ver determinada irmã, alguém da sua família chegar em determinada posição, alçar determinados voos e você não ser reconhecido. 9 horas. Senhor, nos lançamos nos braços do Pai. Geramos confiança em Ti, Senhor. Declaramos que Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és poderoso, Tu és soberano. A nossa confiança não está em homens, não está na economia. Nossa confiança está em Ti, Senhor. Nós nos lançamos em Ti, lançamos sobre Ti as nossas ansiedades, porque Tu tens cuidado de nós. Seja adorado, exaltado e engrandecido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Mara, não sei quem eu sou. Vamos fazer algumas perguntas. A primeira: quem sou eu quando alguém vem me humilhar? Você se vitimiza ou você se posiciona? Quem sou eu quando alguém me honra? Eu glorifico a Deus ou eu me enalteço? Quem sou eu quando eu tenho a oportunidade de humilhar alguém que já me feriu? Eu dou lugar à carne ou ao espírito? Aí você vai fazendo algumas perguntas para você saber um pouquinho, né? Como é que você se sente. Quem sou eu quando eu tenho a oportunidade de honrar alguém em público e no particular? Alguém que eu não tenho muito afeto, mas que merece aquela honra. A quem honra, honra, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso também é sobre adotar uma posição de humildade. Eu lembro que eu trabalhava uma vez um período na Secretaria de Educação, junto com o então vice-prefeito. E eu fui chamada ali para dar um suporte a ele, porque estava tendo muitos problemas. E eu comecei a descobrir muitos problemas de corrupção e muitas coisas. E muita coisa foi sendo revelada e eu fui ficando odiada porque eu auditava, né? E tinha uma criatura que ela me detestava. E um dia ela fez uma situação tão complicada, o chefe disse: demita agora. Eu disse: não podemos demitir. Ele: o quê?
Você está defendendo essa pessoa. Ela vive aqui pedindo a sua cabeça e tal. Eu falei, é uma mãe de família, tem 2 filhos. Se ela não pode ficar aqui na secretaria, vamos transferi-la de setor. Vamos tirar o poder, o acesso que ela tem a essas informações. Mas vamos manter. Ela é uma boa pedagoga. E ele, eu não estou acreditando. Você não tem vergonha na sua cara. Eu digo, eu tenho. É por isso que eu estou fazendo isso. E ao tempo que ela me detonava, eu fui usada por Deus, né, para protegê-la de perder o emprego. E ela saiu depois dizendo que eu tanto persegui que eu tirei ela de dentro da secretaria, que eu joguei ela para uma escola não sei aonde, que eu era uma perseguidora e tal. E todo mundo, Mara, por que você fez isso? E foram questionar o meu chefe. Por que tinha transferido ela? Por que ele tinha me ouvido? E ele olhando para mim, eu calada. Ele olhando para mim para ver o que eu ia dizer. E eu calada. Não, porque Mara fez isso. A menina está aí humilhada. E foi ele quem teve que dizer que ela só ainda estava empregada por um pedido meu. Não precisou eu abrir a minha boca. Você não precisa a si mesmo se exaltar. Porque a palavra diz, quem a si mesmo se exaltar, eu sou, eu posso, eu faço, eu tenho, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Entenda. Não é sobre o que está ao redor, é a postura que você adota. Tem um jargão aí no mundo, né? Fale muito de Deus, pouco dos outros e nada de si. A palavra diz assim em Provérbios 18:12. Antes da ruína, Provérbios 18:12. Gaba-se o coração do homem e diante da honra vai a humildade. Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Sabe o que é isso? Aqui está a ruína. Antes da ruína tem a soberba. Soberba, ruína. Você está caminhando. A ruína está aqui. Para eu chegar na ruína, antes de chegar lá, a Bíblia diz que tem a soberba. É caminho certo. A soberba precede a ruína. Se eu seguir o caminho da soberba, o meu destino é ruína. Provérbios 29:23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Escolhas diárias, cotidianas. Não vai herdar de ninguém. São nas situações, quando alguém diz uma coisa e a flecha entrou, como é que você reage? Você escolhe o quê? Honrar a Deus ou dar lugar à sua carne? Você é boba. Quantas vezes eu fui taxada de boba? Mas eu posso lhe assegurar. Muitas vezes, pessoas por inveja, pessoas por insegurança, por feridas na alma, me acusaram, me humilharam, me julgaram. Muitas vezes eu já fui para o pó. Disse, Senhor, o que é isso? Por que estão fazendo isso comigo, Senhor? Meu Deus, eu coloco diante de Ti. E as pessoas diziam, você não vai fazer nada. Eu disse, eu já fui para onde eu tinha que ir. Nós temos uma fiel testemunha, um advogado fiel e um justo juiz. A nossa confiança, ela não pode estar na força do seu braço. Você acha que o seu discurso vai ser melhor do que a intervenção do céu? Mas eu tenho que falar. Mas ele precisa saber que eu estou certo, que eu estou com a razão. Confia ou não confia? Nós cantamos aqui nessa noite de um furioso oceano. Num furioso oceano você não tem controle de si mesmo. Aonde você quer que as águas estejam na sua vida, você quer o controle? Fica com a água.
lá no pé, no artelho. Não vai para águas profundas, porque em águas profundas você não tem controle. O controle é dele. O botão é dele. A defesa é dele. A justiça é dele. Glória a Deus. A palavra diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta você se irar. Não. O que opera a justiça de Deus é a humilhação. É humilhar-se a si mesmo. Senhor, eu não mereço. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Senhor, o Senhor viu o que Ele fez comigo. Eu coloco diante de Ti, Senhor. Eu sou Tua filha. Eu tenho andado em integridade, em retidão, Senhor. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu tenho andado em retidão, em santidade na Tua presença. Senhor, limpa o meu coração, para eu não pecar contra Ti. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Eu quero liberar perdão agora, Senhor. Eu abençoo os meus inimigos e os entrego em Tuas mãos. A justiça é dEle. Humilhe-se a si mesmo. Mara, então, o que é humildade? Nós até agora falamos sobre o que não é humildade. Mas o que é humildade? E nesse dia eu recebi uma revelação tão poderosa no meu coração, tão simples e tão profunda. A humildade, ela se resume no mandamento de Jesus. Humildade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu fiquei ali pensando sobre isso. Meu Deus! Como eu nunca pensei nisso. Se você quer uma bússola para saber se você está sendo humilde ou não, você só precisa pensar nisso. Com a minha reação a esta situação, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Eu estou agindo com Ele ou reagindo como eu gostaria que fizessem comigo? Quem ama a Deus sobre todas as coisas sempre tributará a Ele toda a honra e toda a glória. Inclusive, apresentará a Ele e tributará a Ele as humilhações também. Porque lá a palavra diz: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos pelo meu nome e por minha causa. É por causa dEle. Foi o que nós cantamos aqui, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. E você acha que seguir a Ele num caminho estreito, carregando cruz e negando-se a si mesmo, não é passar por situações de humilhação, de calúnia, de afronta? Coloque diante do altar, diga: Senhor, maior humilhação passou o Senhor. Coloque diante dEle. Agora, se você vai resolver do seu jeito, eu vou lá. Não, eu vou. Ele tem que saber, eu vou dizer, eu vou provar. Prove e resolva aqui no seu tribunal terreno. Ou confia, ou não confia. Ou entrega, ou não entrega. Ou mergulha, ou não mergulha. Mas sabe o que acontece? Você não aguenta ficar calada. Você não aguenta ouvir calado. Você tem que responder. Você tem que mostrar, você tem que provar. Afinal de contas, você sabe o que você está dizendo. Você tem conhecimento de causa. E muitas vezes nós estamos dando pérolas a porcos. Não, irmão Nilcinho? Você está gastando com vãs repetições, com discussões inúteis e insensatas que não glorificam a Deus, porque você quer ter razão. Então você não precisa de advogado, você já advogou-se por si mesmo.
Quem ama a Deus sobre todas as coisas sabe que é seu filho legítimo e não vai ficar se vitimizando de tudo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas se submete ao processo de cura e crescimento e usa suas marcas e dores para alcançar vidas e fazer o reino crescer. Quem ama ao próximo como a si mesmo não vai viver querendo humilhar ninguém ou se vingar de ninguém. Quem ama ao próximo como a si mesmo vai ter prazer em honrá-lo em público e em particular. Quem ama ao próximo como a si mesmo vai ter prazer em compartilhar as vitórias dele. Quem ama ao próximo como a si mesmo vai chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Mas irmã Mara, e aí eu vou ficar só nessa humilhação? É neguinho cacetando. E eu só, tá bom, tô apanhando. Cadê a honra? Quando é que vem essa honra? Eu gostaria de relembrar, meus irmãos. Gostaria que a mídia colocasse 2 Crônicas 7,14. É a resposta. Quer que eu lhe diga uma coisa? O que é ser honrado para você? Para mim, ser honrada é ter as minhas orações respondidas. E a resposta está aqui. Se o meu povo, a gente está falando dos filhos e filhas que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, ó crime, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, olha a conjunção, olha a condição. Então, só então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem tem oração respondida não é somente quem ora. Porque a primeira condição não é nem orar. A primeira condição é se humilhar. Humilhar-se a si mesmo. A mesma coisa que Jesus fez. A si mesmo se humilhou. Aí termina dizendo que Deus lhe deu um nome sobre todo nome. Mas antes de chegar lá na honra, teve o caminho da humildade. Porque a palavra diz que a humildade precede a honra. A honra está aqui. Eu só chego se eu passar pela humildade primeiro. Se eu me humilhar, se eu orar, se eu buscar, se eu me converter, aí você tem 4 coisas para fazer. O passo a passo da vitória. Anota aí. O passo a passo para ter oração respondida. Anota aí. Anote. Me humilhar. Me humilhar. Não é ser humilhado. Ok? Me humilhar. Orar. Buscar. E me converter. Não há conversão sem humilhação, sem oração e sem busca. Não há. Não venha me dizer que você é convertido se você não se humilha a si mesmo, se você não ora e se você não busca. Se eu me humilhar, não é qualquer um, não é o ímpio. É o povo que se chama pelo nome do grande Yahvé. É o povo que ama Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o povo que está disposto a quebrar os altares do seu coração. Um coração que é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem diz é a palavra.
E se você está sendo guiado por seu coração, desculpe. Você não está indo muito bem. Seja guiado por sua decisão. Pela decisão de humilhar-se a si mesmo. De orar. De buscar. E de se converter. Aí, depois desse passo a passo, vem a resposta. Então, aí agora Deus para. Eu ouvirei dos altos céus. Ouvirei a sua oração. O que move o coração de Deus não é a oração, é a humilhação. A Bíblia diz que Ele não resiste a um coração duro. É isso? Não. Ele não resiste a um coração contrito, quebrantado, entregue, que está doendo ali de ódio, querendo se vingar, mas está dizendo: Senhor, tira esse ódio de mim, eu quero amar o meu irmão. Senhor, ele não merece, mas eu estou orando por ele. Ele me magoou, Senhor, mas eu quero a minha salvação. Eu não tenho nada a ver com ele, eu tenho a ver com a minha vida contigo. Eu me humilho, Senhor, na tua presença. Converte o meu coração duro. Muda a minha história, Senhor. Não é sobre o outro. É sobre mim e sobre você. É sobre a postura que nós adotamos diante das situações que nos advêm. E para os papais e para as mamães, que prova é humilharem os nossos filhos. Ah, como dá vontade da gente ir lá e resolver do nosso jeito. Mas ou a gente entrega ou a gente entrega. Ou confia ou confia. Isso não significa, meus irmãos, que o Senhor não possa te dar uma direção para você confrontar alguém dentro da palavra e em amor. Não confunda as coisas. Não confunda. Não venha dizer que a irmã Mara mandou todo mundo ficar caladinho e não dizer mais verdade nenhuma. Muito pelo contrário. Verdades precisam e devem ser ditas com uma postura de alguém que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta semana eu conversava com o apóstolo sobre uma conversa muito difícil que eu preciso ter com uma pessoa. E eu disse: apóstolo, eu só tenho palavras duras para dizer. Mas ninguém vai ter coragem de dizer o que eu preciso dizer. E ele disse: você vai fazer por amor. A palavra diz que por um eia, a boiada não cai no despenhadeiro. E muitas vezes você não está querendo dizer uma verdade dura em amor, por orgulho. Por uma manifestação do orgulho chamada timidez, vergonha, medo, são várias. Eu teria talvez mais de uma dezena de manifestações de orgulho para a gente tratar. E você se esconde atrás disso, dizendo que você é humilde. Não, você é orgulhoso. Você não é humilde o suficiente para vencer a sua timidez, se colocar diante de Deus e em amor, dizer o que precisa ser dito. Que nessa noite, meus irmãos, eu e você possamos de verdade aproveitar esse tempo precioso que nós estamos vivendo de Yom Kippur e pedir ao Espírito Santo de Deus que mostre a mim e a você que áreas da nossa vida nós ainda precisamos descer na presença de Deus, submeter ao oleiro, onde estão as rachaduras, onde estão as ranhuras, que precisam ser moldadas, que precisam ser lixadas, que precisam ser amassadas ou refeitas. Humilhar, orar,
buscar e se converter. Diga comigo: humilhar, orar, buscar, converter. Nunca mais você vai dizer: os humilhados serão exaltados. Essa igreja estuda a palavra. Você vai dizer: se eu me humilhar na presença do Senhor, Ele me exaltará. E se eu me exaltar, Ele me humilhará. A resposta, o destino, depende do caminho que você escolher adotar. A soberba precede a ruína. A humildade precede a honra. O que é precede? Está antes. Vem antes. Precede, antecede. Para chegar lá tem que passar por essa ponte. Eu só consigo chegar na honra se eu cruzar a ponte da humildade. Se eu cruzar a ponte da soberba, o destino é a ruína. Meus amados e queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele encontre corações férteis nessa noite. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que Ele possa encontrar no seu coração um terreno fértil, para que essa palavra possa reverberar, para que você possa fazer uma autorreflexão profunda de si mesmo, para que o Espírito Santo mostre o que você deveria ter falado a alguém e você não está tendo coragem de falar, o perdão que você deveria pedir e você não teve coragem de pedir, que você deve silenciar e não responder mais e você está falando demais. Porque às vezes, ou muitas vezes, nós nos preocupamos com os ditos pecadões. Eu tenho absoluta certeza que os orgulhosos não herdarão o reino. Eu tenho absoluta certeza que os orgulhosos não ouvirão dos lábios do rei: bem-vindo, servo bom e fiel. E talvez você esteja se desgastando tanto na obra. Tanto. Está cansada, está cansado. Que coisa terrível será no grande dia dizer: não te conheço. Mas Senhor, o Senhor viu o que eu fazia, eu chegava cedo. Eu limpava tudo, o Senhor arrumava tudo. Eu cantei tão lindo, todo dia eu estava lá. Eu não perdi uma escala. Não te conheço. Que a sua busca, que a minha busca não seja vã. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê segundo a aparência, está lá em Samuel. Mas Deus vê o coração. Deus vê a motivação. Eu estou fazendo para ser exaltado ou eu estou fazendo para servir? Eu estou fazendo para ser reconhecido, eu estou fazendo porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque o meu amado me vê, porque o meu amado me conhece, porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Porque ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, ele não me abandonará. Porque ele prometeu estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Porque quando ninguém me vê, ele me vê. Porque eu tenho prazer em servi-lo, porque eu poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas eu decidi de livre e espontânea vontade servir a Ele, fazer para Ele, não me importa. A palavra diz que se você já recebeu os aplausos humanos, você já tem a sua recompensa. Que o nosso coração esteja firmado no que é eterno e não no que é efêmero. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia,
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Talvez o seu nome não esteja nas anotações da Salvar Nações. Mas antes de estar aqui, que Ele esteja nos anais celestiais. De alguém que enfrentou o dia inteiro tantas tribulações, tantas coisas, e veio muito mais do que cumprir uma agenda, dizer: Senhor, estou tão cansada, mas eu não posso deixar de fazer para Ti. Ah, Senhor, hoje eu queria tanto ficar em casa, mas é por Ti, Senhor. Aí você chega na porta e alguém diz: isso é hora. Você respira fundo, passa direto: é para Ti, papai, Tu sabes. Deixa com Deus. Deixa. Seu irmão pode não saber a sua motivação, mas ele sabe. Ele conhece o seu interior, o seu secreto. Que nessa noite você possa se colocar na presença de Deus. Você possa pedir ao Senhor que Ele visite os cantos escuros da sua alma. Que Ele possa te lavar mais uma vez no seu sangue. Que Ele possa te purificar mais uma vez. E que Ele possa criar em mim e em você um coração puro. Renovar em nós o espírito reto. Não nos lance fora da Tua presença, Senhor. Não retire de nós o Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, nós estamos nesses dias, vivendo dias de humilharmos-nos a nós mesmos. De liberarmos perdão, de perdoarmos dívidas, sejam financeiras ou emocionais. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos a sairmos deste processo mais retos, mais santos, mais perto de Ti, Senhor. Mais mergulhados na Tua santa e gloriosa presença. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, Senhor. E que nós possamos cada vez mais entender que o caminho é humilhar-se a si mesmo, orar, Te buscar, nos convertermos dos nossos maus caminhos, para que o Senhor possa ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Sara a terra do nosso coração, Senhor, para que nós possamos ter uma igreja sarada, uma cidade sarada, um estado sarado, uma nação sarada, Senhor. Mas que nós possamos entender que começa com a atitude de cada um de nós, aquilo que escolhemos todos os dias. Obrigada por tudo, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe.